A arte em Roma. A arquitetura. O aparecimento da cidade de Roma está envolto em lendas e mitos. Tradicionalmente indica-se para sua fundação a data de 753 a.C. Sabe-se, porém, que a formação cultural do povo romano deveu-se principalmente aos gregos e etruscos, que ocuparam diferentes regiões da Itália entre os séculos 12 e 6 a.C. A arte romana, portanto, sofreu duas fortes influências: a da arte etrusca, popular e voltada para a expressão da realidade vivida, e a da greco-helenística, orientada para a expressão de um ideal de beleza. Um dos legados culturais mais importantes que os etruscos deixaram aos romanos foi o uso do arco e da abóbada nas construções. Esses dois elementos arquitetônicos, desconhecidos na Grécia, permitiram aos romanos criar amplos espaços internos, livres do excesso de colunas própria dos templos gregos. Antes da invenção do arco, o vão entre uma coluna e outra era limitado pelo tamanho da travessa, e esse tamanho não podia ser muito grande, pois quanto maior a viga, maior a tensão sobre ela. E a pedra, que era o material mais resistente usado nas construções, não suporta grandes tensões. É por isso que os templos gregos eram repletos de colunas, o que reduzia muito o espaço de circulação. O arco foi, portanto, uma conquista que permitiu ampliar o vão entre uma coluna e outra, pois nele o centro não se sobrecarrega mais que as extremidades, e, assim, as tensões são distribuídas de forma mais homogênea. Além disso, como o arco é construído com blocos de pedra, a tensão comprime esses blocos, dando-lhe maior estabilidade. Mas no final do século I d.C., Roma já havia superado essas duas influências, a grega e a etrusca, e estava pronta para desenvolver criações artísticas independentes e originais. Como os romanos apreciavam os peristilos externos dos templos gregos, procuraram acrescentá-los também ao modelo tradicional de seu tempo. Um exemplo disso é o Maison Carré, construído em Nimes, na França, no final do século I a.C. Enquanto a concepção arquitetônica grega criava edifícios para serem vistos do exterior, a romana procurava criar espaços interiores. O Panteão, construído em Roma durante o reinado do imperador Adriano, é certamente o melhor exemplo dessa diferença. Planejado para reunir a grande variedade de deuses existentes em todo o império, esse templo romano, com sua planta circular fechada por uma cúpula, cria um local isolado do exterior onde o povo se reunia para o culto. Essa nova concepção arquitetônica do templo, que será também a do cristianismo, explica por que o Panteão é um dos únicos templos pagãos que hoje é ocupado por uma igreja cristã. A concepção arquitetônica do teatro. Graças ao uso de arcos e abóbadas, que herdaram dos etruscos, os romanos construíram edifícios, sobretudo anfiteatros, muito mais amplos do que teria permitido a simples influência da arquitetura grega. Esses anfiteatros, destinados a abrigar muitas pessoas, alteraram bastante a planta do teatro grego. Assim, nos edifícios destinados à apresentação de espetáculos, os construtores romanos, usando filas sobrepostas de arcos, obtiveram apoio para construir o local destinado ao público, o auditório. Com isso, não precisaram mais assentá-lo nas encostas de colinas, como faziam os gregos. A primeira consequência dessa solução arquitetônica foi a possibilidade de construir esses edifícios em qualquer lugar, independentemente de sua topografia. Além disso, o povo romano apreciava muito as lutas dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que podia ser apreciado de qualquer ângulo. Portanto, não havia mais necessidade de um palco de frente para o auditório, disposto em semicírculo. Este foi outro motivo que levou os romanos a inventarem um anfiteatro. Esta construção caracteriza-se por um espaço central elíptico, onde se dava o espetáculo, e circundando este espaço um auditório, composto por um grande número de filas de assentos, formando uma arquibancada. Assim era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente o edifício era ornamentado por esculturas, que ficavam dentro dos arcos e por 3 ordens de colunas gregas. Essas colunas, na verdade, eram meias colunas, pois ficavam presas à estrutura das arcadas, portanto não tinham a função de sustentar a construção, mas apenas de ornamentá-la. A pintura. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C.
Os estudiosos da pintura existente em Pompeia classificaram a decoração das paredes internas dos edifícios em 4 estilos. O primeiro não se refere propriamente à pintura, pois era costume do século II a.C. recobrir as paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava a impressão de placa de mármore. Mais tarde, alguns pintores romanos perceberam que o gesso podia ser dispensado, pois a ilusão de mármore podia ser dada pela pintura. A descoberta da possibilidade de se criar por meio da pintura, a ilusão de bloco saliente, conduziu ao segundo estilo, pois, se era possível sugerir a saliência, podia-se também sugerir a profundidade. Os artistas começaram então a pintar painéis que criavam a ilusão de janelas abertas por onde eram vistas paisagens com animais, aves e pessoas. Outras vezes, pintavam um barrado sobre o qual apareciam figuras de pessoas sentadas ou em pé, formando uma grande pintura mural. A escultura. Os romanos eram grandes admiradores da arte grega, mas por temperamento eram muito diferentes dos gregos. Por serem realistas e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas, e não de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. No entanto, ao entrar em contato com os gregos, os escultores romanos sofreram forte influência nas concepções helenísticas a respeito da arte, só que não abdicaram de um interesse muito próprio, retratar os traços particularizadores de uma pessoa. O que acabou ocorrendo foi uma acomodação entre a concepção artística romana e a grega. Isso pode ser melhor compreendido quando observamos a estátua do primeiro imperador romano, Augusto, feita por volta de 19 a.C. Essa preocupação de representar elementos bem determinados pode ser observada não só nas estátuas dos imperadores, mas também nos relevos esculpidos nos monumentos erguidos para celebrar algum feito importante no Império Romano. Dentre os monumentos comemorativos, destacam-se a coluna de Trajano e a coluna de Marco Aurélio. A coluna de Trajano, construída no século I da era cristã, narra as lutas do imperador e dos exércitos romanos na Dácia. O imenso número de figuras esculpidas em relevo faz dessa obra um importante documento histórico em pedra. Mas devido à expressividade das figuras e das cenas, esse monumento tem também um grande valor artístico. Menos de um século depois foi erguida a coluna de Marco Aurélio para celebrar o êxito dos romanos contra o povo da Alemanha do Norte. A arte cristã primitiva. Após a morte de Jesus Cristo, seus discípulos passaram a divulgar seus ensinamentos. Inicialmente, essa divulgação restringiu-se à Judéia, província romana onde Jesus viveu e morreu. Mas depois, a comunidade cristã começou a dispersar-se por várias regiões do Império Romano. No ano de 64, no governo do imperador Nero, deu-se a primeira grande perseguição aos cristãos. Num espaço de 249 anos, eles foram perseguidos mais 9 vezes. A última e a mais violenta dessas perseguições ocorreu entre 303 e 305 sob o governo de Diocleciano. Por causa dessas perseguições, os primeiros cristãos de Roma enterravam seus mortos em galerias subterrâneas, denominadas catacumbas. Dentro dessas galerias, o espaço destinado a receber o corpo das pessoas era pequeno. Os mártires, porém, eram sepultados em locais maiores, que passaram a receber em seu teto e em suas paredes laterais as primeiras manifestações da pintura cristã. O tema predileto dos artistas cristãos era a figura de Jesus Cristo, o Redentor, representado como o Bom Pastor. É importante notar que essa arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo convertidos à nova religião. Daí sua forma rude, às vezes grosseira, mas sobretudo muito simples. A arte do cristianismo oficial. As perseguições ao cristianismo foi aos poucos diminuindo até que, em 313, o imperador Constantino permitiu que o cristianismo fosse livremente professado e converteu-se à religião cristã. Sem as restrições do governo romano, o cristianismo expandiu-se muito, principalmente nas cidades, e em 391 o imperador Teodósio oficializou como a religião do império. Começaram a surgir então os primeiros templos cristãos. Externamente, estes templos
mantiveram as características da construção romana destinada à administração da justiça e chegaram mesmo a conservar o nome, basílica. Já internamente, como era muito grande o número de pessoas convertidas à nova religião, os construtores procuravam criar amplos espaços e ornamentar as paralelas, ou melhor, as paredes de pinturas e mosaico, que ensinavam os mistérios da fé aos novos cristãos e contribuíam para o aprimoramento de sua espiritualidade. Além disso, o espaço interno foi organizado de acordo com a exigência do culto. O cristianismo e a arte. Toda essa arte cristã primitiva, primeiramente tosca e simples nas catacumbas e depois mais ricas e amadurecida nas primeiras basílicas, prenuncia as mudanças que marcarão uma nova época na história da humanidade. Como vimos, a arte cristã que surge nas catacumbas em Roma não é feita pelos grandes artistas romanos, mas por simples artesãos. Por isso, não tem as mesmas qualidades estéticas da arte pagã. Mas as pinturas das catacumbas já são indicadoras do comprometimento entre a arte e a doutrina cristã, que será cada vez maior e se firmará na Idade Média.